Glória a Deus. Culto de ensino. O tema é restituindo o amor pela palavra de Deus. Glória a Deus. Restituindo o amor pela palavra de Deus. Salmo de número 119, versículo de número 97, que diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Amém? Podeis tomar os assentos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Primeiro ponto a ser meditado é que a Bíblia, irmão, é um livro que não merece apenas o crente ler, né? É necessário que o crente entenda o que está lendo e pratique o que entendeu, né? Não é somente ler. A Bíblia não é somente ler. A Bíblia você precisa entender e também praticar. Louvado seja Deus. Nós iremos usar isso, a base, no livro do Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 3, né? Louvado seja Deus. Então a Bíblia, ela tem que ser praticada, irmãos. Ela precisa ser lida, precisa ser entendida e precisa ser praticada. Interessante que hoje um rapaz, né, um irmão, me ligou. Ele viu uma das minhas ministrações, ele ouviu, né? E aí ele ficou curioso por um texto que eu citei e entrou em contato comigo pedindo a referência daquele texto. E eu lhe encaminhei o texto. E quando eu encaminhei, eu o orientei dizendo o seguinte: leia esse texto em várias traduções da Bíblia. Interessante, irmãos, que o idioma, né, o nosso idioma, o português, ele é o idioma mais privilegiado do planeta. Por quê? Os irmãos já perceberam que a Bíblia, ela tem diversas versões no mesmo idioma. Os irmãos já reparou? A Bíblia, quando ela foi traduzida para o português, né, ela ficou pluralizada no mesmo idioma. Os irmãos podem ver que existe diversas traduções da Bíblia no mesmo idioma, e cada tradução é uma diferente da outra, usa um termo de linguagem diferente da outra. Isso não é um problema, isso é um privilégio. Por quê? Porque você consegue o mesmo versículo que você lê na Bíblia Nova Versão Linguagem de hoje, você lê na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Aquele mesmo versículo você lê na Bíblia do Pregador. Aquela mesma versão você consegue ler na Bíblia BKJ, né? Naquela mesma versão você consegue ir lendo em outras e outras a Bíblia, tem uma Bíblia bastante conhecida, né? Me escapou até o nome agora, louvado seja Deus. Eu vou falando aqui, não me lembrar, eu cito, né? Então, irmãos, eu quando vendi a Bíblia, muitos iam lá na loja procurando essa versão, que me escapou agora da mente. Então, irmãos, existem várias versões da Bíblia no nosso idioma do português. Então, leia a Bíblia. Mas se você tiver outras traduções, você faz uma comparação. Por quê? Porque a intenção é você compreender o real sentido do que o texto quer falar com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, né? A Bíblia Deike, né? A Bíblia Deike. Então muitas pessoas, né? Essa tradução Deike, né? Muitas pessoas, irmãos, precisam compreender isso. Por quê? Porque você precisa ler a Bíblia, entender a Bíblia e praticar a Bíblia.
Quando você, irmão, começa a ler, entender e praticar, você sai da vida medíocre cristã. Você sai da vida artificial e você passa a viver uma vida real, uma vida pautada, uma vida de verdade, uma vida cristã de verdade. Você sai do mundo da lua e põe os pés no chão. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Então Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha, bem-aventurado, ou seja, felizes são, felicidades terão quem lê, quem ouve, quem guarda a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus nas alturas. Por que é importante a gente ler, entender e praticar? Porque a Bíblia nos torna sábios para a salvação. 2 Timóteo 3,15. A Bíblia nos torna sábios para a salvação. A salvação, irmão, é um desdobramento que Deus criou. Então, a Bíblia, ela é o livro que nos explica esse plano da salvação. Então, se nós se dedicarmos a ler a Bíblia, a praticar a Bíblia, a viver a Bíblia, a gente se torna sábio, expert nesse plano. É por isso que muitas pessoas estão ficando pelo meio do caminho, por não entender o plano. Mas quando a gente se dedica a ler a Bíblia, a gente fica inteligente acerca do plano. Vamos lá, 2 Timóteo 3,15. E desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, desde menino, Timóteo foi ensinado que é nas escrituras que está a base para torná-lo sábio acerca da salvação. Amém? Aleluia! Outro passo também, a Bíblia nos torna sábios para a vida. Assim como o plano da salvação tem diversos desdobramentos e nós precisamos ler a Bíblia para ser sábio acerca desse plano, nós também precisamos ler a Bíblia, irmão, para sermos sábios acerca da vida. Ô irmão, eu fico triste quando eu vejo um crente apanhando da vida. Você sabia disso, que tem crente que apanha da vida? A vida dá uma surra, uma baita de uma surra nesse crente. Por quê? E o crente tem a Bíblia na mão. A Bíblia é um livro, irmão, que te torna sábio para a vida. Tem gente tomando, irmão, surra da vida por não se dedicar a ler a Bíblia, a entender a Bíblia, a praticar a Bíblia. Amém, irmãos? Então, lendo a Bíblia, você aprende a lidar com a vida. Você aprende a ter experiência com a vida. Você aprende, irmão, a se sair, a se safar de muitas coisas da vida, lendo a Bíblia. Amém? Nós vamos usar aqui Salmo 119, versículo 99 e 100. Salmo 119, versículo 99 e 100. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha salvação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Glória a Deus. O salmista está dizendo: ó, quando eu passei a meditar na tua lei,
eu me tornei mais sábio do que os meus mestres. Ele não está falando isso com orgulho e prepotência, não. Ele está falando que a palavra de Deus, ela é poderosa para nutrir e elevar a mente do ser humano. Ele está dizendo, eu lendo a tua palavra, eu adquiri mais experiência do que os velhos. Eu adquiri mais experiências do que os velhos, lendo a sua palavra. Olha o poder que tem ler a Bíblia, irmãos. Então, esse livro Bíblia, a igreja é a guardiã desse livro. A igreja não pode retroceder na caminhada. A igreja não pode tomar a surra da vida. A igreja não pode, irmão, ficar para atrás nos desdobramentos do plano da salvação, porque a igreja tem a Bíblia. Aleluia! Vamos agora para Mateus 22, 29. A Bíblia nos faz identificar o falso ensino. Quando você se dedica a ler a Bíblia, você identifica o falso ensino rápido, por estar lendo a Bíblia. Eu estava em certo lugar, e aí eu terminei a ministração, preguei, ministrei a palavra, e quando eu terminei de ministrar a palavra, aí deu vontade de beber água, que eu fui pegar ali a taça, para pegar água. Aí eu peguei a taça e peguei um vaso de água. Quando eu peguei, um rapaz encostou de junto de mim e falou assim: deixa que eu sirvo, que eu te sirvo, porque está escrito que o menor servirá ao maior. E eu olhei para ele assim: onde é que isso está escrito mesmo? Porque aonde eu li é o inverso disso. O maior serve o menor, não é assim? É quando Deus fala ali com Jacó, com Esaú e Jacó, Esaú era o mais velho, mas ia servir no plano da redenção, no plano da salvação, Jacó, que era o que nasceu depois. Aí na hora que ele veio até a mim, ele citou invertido, aí eu me liguei logo, pronunciou a fala errada, o versículo errado. Por quê? Porque o maior serve o menor, não é o menor que serve o maior. Por isso que a gente vê as coisas erradas no meio da igreja. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, mas porque eu identifiquei rápido? É porque eu sou bonzão? Não, porque eu estou ligado no que eu estou lendo. Então quando você lê a Bíblia, você identifica rápido a heresia, o falso ensino, o distúrbio das interpretações. A igreja precisa estar o quê? Afinada, familiarizada, aleluia, em plena comunhão com a Bíblia, irmãos. Mateus capítulo de número 22, versículo 29. Porém, respondendo Jesus, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha, errais por não conhecer as Escrituras. Olha que Jesus está falando para uma classe de estudiosos naquela época. Jesus está falando para uma classe de baita de estudiosos. Ele está dizendo: vocês estão errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. Mas nessa noite Deus vai curar a igreja. Nessa noite Deus vai curar cada um de nós aqui nessa noite. Você que me assiste aí, Deus vai te curar. Deus vai colocar uma chama no seu coração para queimar, para ler a Bíblia. Está fazendo nada? Não pega no celular não, lê Bíblia, porque só ela lhe torna sábio para a salvação, só ela lhe torna sábio para a vida, e só ela lhe torna sábio para refutar o falso ensino. Amém? Glória a Deus. A importância de priorizar a palavra de Deus
Salmo 119, versículo de número 15, a importância de priorizar a palavra de Deus. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Glória a Jesus. 119, 115. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. 119, 115. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Olha, glória a Deus nas alturas. A importância de priorizar a palavra de Deus. Olha o que o salmista está dizendo. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Aleluia, Jesus. A igreja precisa priorizar a palavra de Deus. Amém, irmão? Quando a igreja medita nos preceitos, medita na Bíblia, nas Escrituras, a igreja começa a priorizar os caminhos de Deus. Aleluia, em agradá-lo, em servi-lo. Oh, glória a Deus nas alturas. A importância da palavra no Novo Testamento, Atos 6, versículo de número 4. A importância, irmão, da palavra no Novo Testamento, Atos 6, versículo de número 4. Porém, nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Oh, glória a Deus. Olha, irmão, no Novo Testamento, os irmãos lá na igreja primitiva já entendiam naquela época que priorizar a palavra de Deus é importante. Tem crente aí perdendo mais tempo no celular do que com a Bíblia. Você está pecando. Ô pastor, é para não usar o celular. Eu não sou esse tipo de pregador de amaldiçoar o celular, dizer que o celular é do diabo. Eu não sou esse tipo. E se eu pronunciar isso, eu estou sendo incoerente com a nossa geração, porque nós somos a geração que estamos no meio da tecnologia, né? Todo mundo precisa de um celular. O aparelho celular é uma ferramenta hoje muito importante, até porque você está me assistindo aí através de um celular, através de um meio de comunicação, não é verdade? Louvado seja Deus. Então eu seria um hipócrita apedrejar aqui esse meio de comunicação, mas eu posso aqui usar as minhas palavras para orientá-los a ter sabedoria em utilizar o aparelho de celular, né? A Bíblia, mesmo eu tendo um aparelho de celular, mesmo eu tendo as redes sociais, né? A tecnologia a meu favor, eu ainda continuo dizendo: o bom é ler a Bíblia. O bom é ler a Bíblia. Eu estou aqui usando os meios de comunicação para dizer a você: o bom é ler a Bíblia. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus por ter pego esse meu vídeo e estar me assistindo. Glória a Deus por estar me ouvindo aqui. Glória a Deus. Mas eu estou lhe dizendo aqui: o importante é ler a Bíblia. Use do seu tempo para se encher de Bíblia. Aleluia, glória a Deus. A palavra nutre a vida espiritual. 1 Pedro 2,2. A palavra de Deus, ela nutre a vida espiritual. Desejai efetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescido. Oh glória, ó, desejai afetuosamente. Os irmãos sabem o que é isso mesmo? Sabe, você está naquele lugar
A gente ouve muito mulheres grávidas falar isso, que está com desejo de algo, né? Geralmente quem manifesta muito, ou até às vezes qualquer um diz: rapaz, deu água na boca aqui, deu vontade de comer tal coisa, né? Deseje dessa mesma forma, com intensidade, a Bíblia, irmãos. Assim como o menino novinho que quer o leite, né? Os irmãos podem ver que quando o leite demora de chegar na boca do bebezão, o bebezão abre o berrão. Não é assim? Ué, fica igual a sirene de ambulância. Ele só para depois que a mamãezinha chega e dá o leite. Então o apóstolo Pedro está usando desse exemplo para dizer: assim você precisa desejar com afeto, afetuosamente, como a criança deseja um leite. Porque ele, irmão, o leite, a Bíblia, aqui, né, na tipologia, ela vai fazer-nos crescer para a salvação. Então, se você não lê a Bíblia, você tem uma vida medíocre. Se você lê a Bíblia, você está crescendo espiritualmente, ficando sábio. Você está desenvolvendo mentalmente. Aleluia. Irmão, se conhece crente que não lê Bíblia de longe, não precisa ele chegar perto, não. De longe. Não precisa também de binóculo. É binóculo, né? Não precisa de luneta, de lupa, não precisa de nada para você identificar um crente que não lê Bíblia, não. De longe, a olho nu, você já percebe que não lê Bíblia. Mesmo ele estando a certa distância, você olhando assim a olho nu, você já sabe que ali não lê Bíblia. Porque quem lê Bíblia pisa firme. Quem lê Bíblia dá exemplo de vida. Quem lê Bíblia, irmão, tem uma fé inabalável. Quem lê Bíblia tem mente no lugar. Quem lê Bíblia, irmão, aleluia, tem personalidade. Quem lê Bíblia é firme nos compromissos. Quem lê Bíblia é sincero. Quem lê Bíblia manifesta, aleluia, comportamento que lhe gera segurança. Quem lê Bíblia se comporta assim. Agora, quem não lê Bíblia, irmão, você vê logo a incerteza, o desequilíbrio, né? A fraqueza, a fragilidade. Quem não lê Bíblia age com fraqueza, irmão. Aleluia. Mas nessa noite Deus está nos ensinando a ser forte. Aleluia. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte, né? É para você crescer, crente. Oh, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Oh, glória. A importância da palavra no Antigo Testamento, Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Oh, glória a Deus nas alturas. Imagina, irmão, imagina naquela época, bem antes de Jesus nascer, houve uma corrupção. Os judeus começaram a errar, a pecar, a transgredir contra Deus. Esdras ficou parecendo que não tinha nenhuma saída para orientar o povo de Deus. Aí Esdras brilhou na mente de Esdras a Bíblia, as Escrituras, a lei. Aí ele foi lá, pegou a lei e começou a ensinar o povo o caminho certo que devem andar, o testemunho certo que devem praticar, a fé correta que devem exercitar. Esdras recorreu à Bíblia e no final deu tudo certo para Esdras e aquele povo, o povo abençoado de Deus, que é o povo de Israel. Glória a Deus. Então, irmão, quando lhe faltar qualquer experiência, corra para a Bíblia. Leia a Bíblia para ser sábio, pratique a Bíblia para ser santo e creia na Bíblia para ser salvo. Amém! Glória a Deus! Oh, glória!
o resultado da aplicação da palavra, né? O resultado da aplicação da palavra. Quando a gente começa a pegar a Bíblia, irmãos, que a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a entender a Bíblia e a gente começa a praticar a Bíblia, há resultados. Há resultados. Aleluia. É Salmo 119, versículo 100. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Olha o resultado. O salmista, ele tinha menos idade, há muitos anciões da sua época, mas ele acabava tendo um êxito na vida, só porque ele se dedicava a ler os preceitos de Deus. Como eu falei há poucos instantes, irmão, os preceitos de Deus geram experiência para o cristão. Amém? Se você não lê Bíblia, você falta experiência para resolver muitas coisas no dia a dia da sua vida. Aleluia. Meu Deus do céu, a partir de hoje, crente, pegue a sua bendita Bíblia e se apegue com ela. A partir de hoje, coloque um propósito no coração: eu vou ler a minha Bíblia. A igreja está se enfraquecendo na leitura da Bíblia. Eu não aceito a igreja parar de ler a Bíblia. Irmão, não pegue contra a sua Bíblia. Pegue ela, irmãos, aleluia, e comece a ler a Bíblia. Tem que ler Bíblia, crente. Eu amo ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Eu já li o livro de Eclesiastes, não sei nem quantas vezes já li. Li semana retrasada, li o mês passado, né? O início desse mês eu terminei de ler, né? Eu iniciei e terminei no início desse mês. Hoje é que data? 16, né? 16. Eu comecei essa semana passada, né? O meado da semana passada lendo, estou de novo no capítulo 9 de Eclesiastes. Por quê? Porque Salomão passa no livro de Eclesiastes muitas senhas da vida, muitas senhas para a vida. Então, nós precisamos o que? Se dedicar a ler a Bíblia. Escolha um livro da Bíblia, irmão, e leia. Eu já tive o privilégio de ler a Bíblia já 7 vezes. Não é tudo ainda. Tem pessoas que já leram muito mais do que eu, né? Tem coisas na Bíblia que eu ainda nem lembro. Imagine, li 7 vezes, mas não lembro, porque é muito livro. São 66 livros que a gente tem na nossa tradução da Bíblia, né? E meio monte de palavras, de referência, de capítulo, de versículo. Então não tem como a mente lembrar de tudo, mas um bom domínio da Bíblia você tem, um vasto domínio sobre ela você tem, né? Abra aí no livro de Salmos, você vai lá no meio da Bíblia e bota o dedão assim, no meio da Bíblia, quando abre, está lá no meio da Bíblia o livro de Salmos. Você acaba tendo um certo domínio. Irmão, abra aí o livro de Filipenses. Você vai lá, entre o final e o meio da Bíblia, você bate o dedo lá, ó. Se não cair no livro de Filipenses, ou de Efésios, ou qualquer carta dessa, você cai perto dela, porque você tem um domínio, você tem uma noção, né? Irmão, abra aí no livro de Malaquias. Você chega um pouco depois do meio para o lado esquerdo, porque está ali no Antigo Testamento. Então você acaba tendo um domínio, um certo domínio da Bíblia. Às vezes lhe falta o capítulo e o versículo, é como eu citei há poucos instantes. O rapaz chegou para mim e falou: deixa eu lhe servir que o menor serve o maior. Eu não me lembro onde está escrito, nem capítulo e versículo, mas eu já li esse versículo e sei que não é assim que está escrito. Você tem um domínio da Bíblia. Os irmãos estão entendendo? Então, pelo fato de você dominar as escritas, você não passa
enganado, irmão. Você não fica enganado. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Glória a Jesus. Então, ler a Bíblia, aplicar a Bíblia à sua vida, ela fortalece a vida do cristão. O cristão fica com a vida fortalecida, irmão. Em você se dedicar a ler a Bíblia, você não fica com a vida espiritual de qualquer um cristão. Você não se torna mais qualquer um crente. Você sabia disso? Você se destaca entre os crentes, entre as pessoas. Você não é qualquer um. Por quê? Porque sua fibra de vida, ela é mais fortalecida quando você lê a Bíblia. A Bíblia fortalece a vida cristã. Precisa levantar a mão não. Mas quantos estão lendo a Bíblia aqui? Amém. Esqueça essa pergunta. Está lendo a Bíblia? Lê a Bíblia. Glória a Jesus. Fortalece a vida cristã. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateu aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Peço desculpa por causa do vento. Amém? Mas deu para compreender, né? Então quem escuta a palavra, Jesus estava ministrando, irmão, Jesus estava pregando, e as pessoas estavam admiradas com Jesus. Acontece muito isso, a gente vai pregar, às vezes o povo fica olhando a gente, o paletó vestido, a gravata que botou, o jeito de pegar no microfone, a distância do microfone para a boca, as pessoas ficam olhando isso. Aí Jesus pregando e o povo admirando, rapaz, esse homem é o filho de José, filho de Maria, olha que sabedoria, rapaz, eu vi esse cara pequenininho, olha o tamanho que está ensinando. Aí Jesus falou assim, ó, essa pregação que eu estou botando aqui, quem ouvir ela e colocar em prática, eu vou assemelhar a um homem prudente. Em outras palavras, não fique aí reparando a forma que eu prego, o termo linguístico que eu uso, a minha postura, não fica admirando esse negócio não. Pegue isso que eu estou falando, o que está saindo da minha boca aqui, e bote em prática. Porque tem um bocado de admiradores e de pregadores aí, irmão, sabia disso? Pessoas que ficam assistindo o vídeo para quando tem oportunidade fazer igual, falar igual, imitar, a mesma coisa. Eu conheço um bocado assim, até o jeito da glória a Deus, de dar aleluia, dá igualzinho. Meus queridos, aí ó, já sei quem é aí, né? Meus queridos, né? Aí tem gente que imita mesmo, fulano, perclano, ciclano, né? Amém, que seja, quando a imitação para o bem, para a edificação, glória a Jesus. É bom que você tenha um exemplo a ser seguido no campo do dom do talento. Amém. Amém? Mas o importante, irmão, não é a roupa do pregador, o estilo do pregador, a fala, a voz, a postura. O importante não é isso. O importante é o quê? A palavra. Aí Jesus disse assim, ó, se vocês pegarem essas minhas palavras e colocar em prática, eu vou assemelhar vocês a um homem prudente que chegou em cima de uma rocha e construiu a casa. E aí veio o vento, correu o rio, bateu a água com ímpeto naquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque edificou a casa em cima da rocha. Ele falou assim também: agora aqueles que ouvem essas minhas palavras aqui, ó, e não praticam, eu vou fazer uma comparação a um homem
tolo, medíocre, que chegou em cima da areia e construiu um palacete. Só que aí ele resolveu dar uma tempestade, né? Porque as estações do ano mudam. Veio uma tempestade, e essa tempestade veio o ventão forte e bateu com força naquela casa, e a casa, bum, caiu, porque foi um homem imprudente. A mesma coisa é o crente, irmão. Quando você pratica a Bíblia, irmão, é como se você estivesse em cima de uma rocha. Quando você lê Bíblia, você está com a casa firme. Os maus pensamentos vêm, bate, faz assim, e vai embora. É assim mesmo quando você está firme na Bíblia, quando você está com a cabeça cheia de Bíblia, quando o seu coração está cheio da palavra de Deus. Aleluia! Mas quando o crente está vazio de Bíblia, despreparado, desprovido de Bíblia, é andar com a vida toda perturbada, cheio de pensamento ruim, o coração todo amargurado, cheio de mazela no coração, porque falta de Bíblia. Aí Jesus disse, ó, a boca fala do que o coração está cheio. Se tiver cheio de ira, só fala de ira. Se tiver cheio de inveja, só fala de inveja. E se tiver cheio de Bíblia, só fala de Bíblia. Essa palavra Bíblia, se você der replay nesse vídeo aí, você vai ver que ela é a palavra mais repetida nessa minha fala. Bíblia! Oh glória! Quantos gostam de Bíblia aqui? Pelo seu glória a Deus vai ser medido. Você gosta de Bíblia? Dá glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus! Aleluia! Oh glória! Praticar a Bíblia, irmão, produz santificação. João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Oh glória! Quem lê a Bíblia tem uma vida de santidade com Deus, irmão. Escutaram direitinho? Escutou direitinho aí? Quem lê a Bíblia vive uma vida de santidade com Deus. Porque santifica-os na verdade. Que verdade? A tua palavra é a verdade. Então, quando a gente lê a Bíblia, igreja, quando nós nos dedicamos a ler e meditar nas Escrituras, é como se nós estivéssemos indo, irmã Gala, no rio, e lavando a nossa alma, lavando o nosso corpo, lavando as nossas vestes. Quando a gente está com a Bíblia na mão, lendo, meditando, é como se a gente fosse de uma cachoeira de água corrente e tomar um baita de um banho e se purificar completamente. E para acrescentar peso a essa minha fala, eu vou citar aqui a fala que eu ouvi sair da boca de um judeu. Ele disse assim, ó, que quando o indivíduo se dedica a ler a lei de Deus, nem o anjo da morte encosta. Sabia disso? Se não sabia, pega ele lá para casa. Eu ouvi isso de um sábio judeu e me interessei, guardei isso no coração. Ele disse que quando o indivíduo está lendo a Bíblia, está lendo as Sagradas Escrituras, nem o anjo da morte encosta. Glória a Deus. A partir de hoje vai ter crente com a Bíblia toda hora na mão. Não é assim? Mandar com a Bíblia na cintura assim, ó. Agora tem que ler. O anjo da morte só não encosta quando está lendo. Se tiver fechada, ele fica à vontade. Tem que estar lendo. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Então quem vive uma vida, quem aplica sobre a sua vida a Bíblia, agrada a Deus. Vive uma vida agradável a Deus. 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios
como em quem obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Os irmãos compreenderam aí? Deus é o Deus que exige o sacrifício, é Ele que orienta, né? O sumo sacerdote, os sacerdotes a sacrificar. É Ele que manda, através da Escritura, o povo levar a oferta para os sacerdotes oferecê-lo como sacrifício. Mas agora Samuel está dizendo que Deus não se agrada tanto no sacrifício como em obedecer. Então, entre obedecer e sacrificar, Deus prefere milhões de vezes que você obedeça. Então, a importância de ler a Bíblia, irmão, é entender e praticar. Amém? Você precisa ler a Bíblia, entender a Bíblia e praticar. Amém? E eu finalizo minha fala com um pensamento inspirado, né, que eu tive, e são inspiração, né, do pastor Isaac França. Está lá também no meu Instagram. Eu compartilho muito esses pensamentos e quero compartilhar com a igreja e com você que me assiste, né? Valorize a Bíblia que está em suas mãos, porque para isso acontecer, muitas cabeças rolaram ao chão. Ouviram? Valorize a Bíblia que está em suas mãos, porque para isso acontecer, muitas cabeças rolaram ao chão. Para eu ter essa Bíblia aqui, irmão, ó, os mártires da fé foram queimados, torturados, mortos, devorados por leões, e a Bíblia atravessou o tempo, atravessou as gerações, um morrendo, um se acabando todo, mas passando de pai para filho, até chegar na nossa mão. E às vezes a gente tem a Bíblia e não quer ler, e não quer valorizar. Mas nessa noite, guarde isso, e se gostou da fala, escreva na capa de sua Bíblia, e toda vez que você abrir a Bíblia, leia essa reflexão. Valorize a Bíblia que está em suas mãos, porque para isso acontecer, muitas cabeças rolaram ao chão. E aí o carimbo, pastor Isaac França. Amém! Amém! Deus te abençoe em nome de Jesus.